Série Sermão do Monte, programa número 12. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra, esse programa que é dedicado exclusivamente para estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. Nossa viagem já tem nos levado por toda a Bíblia Sagrada. Temos estudado a Bíblia capítulo por capítulo e agora estamos estudando alguns livros da Bíblia versículo por versículo. E sabe de uma coisa? É muito bom ter você conosco. Vamos começar nosso estudo de hoje. Vamos ler mais um trecho do Sermão do Monte. Lembre-se, estamos estudando versículo por versículo o Sermão do Monte. Acompanhe a leitura. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Estamos no ponto do estudo do Sermão do Monte em que Jesus mostra aos seus discípulos a maneira apropriada de aplicar a palavra de Deus. Como passar a lei de Deus através do prisma do amor de Deus antes de aplicá-la na vida do povo? Como encontrar nas Escrituras o espírito da lei em contraste com a letra da lei? Na primeira parte deste ensino tão importante, o Sermão do Monte, Jesus ensinou a olhar para dentro de nós mesmos. E depois Jesus parece nos mandar olhar ao redor, tudo através das bem-aventuranças. Considere o desafio que representa aplicar, pela graça de Deus, o caráter moldado pelas bem-aventuranças à cultura em que se está inserido. É assim que podemos colocar em prática o que temos falado. Agora, Jesus está trocando tudo em miúdos. No primeiro parágrafo do capítulo 5, Jesus começa a ilustrar a diferença entre a abordagem que ele faz das Escrituras e a maneira como as aplica na vida do povo e a abordagem e a aplicação que a religião estabelecida fazia. No primeiro parágrafo, Jesus enfoca a aplicação da lei no relacionamento com o irmão e agora Jesus menciona o adversário. Mas quem é nosso adversário? Como devemos tratá-lo? A primeira coisa que vemos é um parágrafo que começa com o mandamento: não matarás. Jesus estava discordando da maneira como os líderes religiosos interpretavam e aplicavam este mandamento. De acordo com eles, você não podia matar seu irmão. Quer dizer, contanto que você não o mate, não há nada com o que se preocupar, porque você não vai parar na cadeia nem será julgado por nada. Mas Jesus estava dizendo que eles tinham perdido de vista o espírito da lei. Pelo espírito da lei, devemos ser justos com os seres humanos. Você deve estar quite com seu irmão, reconciliado, e nem sequer guardar raiva nem ressentimento contra ele no seu coração. Se você estiver desprezando seu irmão, você perdeu o espírito da lei. Você deve ter um relacionamento limpo com o seu irmão. Jesus vai um pouco mais longe quando fala do adversário, que pode ser aquele irmão que faz você sair do sério. Você não pode controlá-lo, mas com toda certeza pode controlar a sua atitude com ele. No parágrafo seguinte, Jesus retorna ao assunto dos versículos 17 a 20, quando fala da diferença entre os líderes religiosos e ele, na abordagem das Escrituras. Ele, Jesus. Esse parágrafo do Sermão do Monte é muito conhecido. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora.
É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Tem muita gente que acha que Jesus estava dizendo que pensar em adultério é tão ruim quanto adulterar. O raciocínio dessas pessoas é o seguinte: bom, se pensar em adultério é tão ruim quanto praticar adultério, então é melhor eu praticar logo e parar de pensar nisso. Não é incrível que tenha gente que pense assim? Não é isso que Jesus está ensinando. Nesta passagem, Jesus dá continuidade ao mesmo raciocínio dos versículos 17 a 20, quando afirma que existe uma diferença na maneira como ele e os líderes religiosos abordam as Escrituras. Se você quer entrar no espírito da lei e saber o que Deus tinha no coração quando a escreveu, aplique o mandamento na sua própria vida, como aplicaria na vida do seu irmão ou do seu adversário. Sabe como você deve aplicar as Escrituras na sua vida e na vida dos outros no que tange a mulheres? Jesus mandou olhar para dentro de nós mesmos. Isso está nas bem-aventuranças. Agora, ele está nos mandando olhar ao redor e aplicar as bem-aventuranças aos nossos relacionamentos. Jesus tinha nos mandado olhar para dentro quando ensinou as bem-aventuranças e agora está nos mandando olhar ao redor e aplicar as bem-aventuranças nos relacionamentos que temos. Ele mencionou nosso irmão, nosso adversário, e agora menciona as mulheres. A minha teoria é que quando Jesus chamou algumas pessoas para se juntarem a ele no alto da montanha, foi para participarem de um retiro de homens, porque aqui Jesus está falando sobre mulheres, como aplicar as Escrituras na vida deles e na vida de outros no que se refere às mulheres. Jesus não está falando que pensar em adultério é tão ruim quanto cometer adultério. Ele está questionando se você quer ou não quer cometer adultério. No primeiro capítulo da carta de Tiago, que para muitos é um comentário do Sermão da Montanha, o autor apresenta o que podemos chamar de anatomia do pecado. Tiago afirma que o pecado começa com uma atração, uma sedução, quando você vê algo que passa a desejar. Então, tudo começa com o primeiro olhar. Bom, não dá para evitar o primeiro olhar. Mas se você continua olhando, olhando e olhando, então o olhar torna-se cobiça. Na anatomia do pecado, a cobiça vem depois do olhar. Primeiro vem o desejo, o olhar, e depois a cobiça, ou seja, um desejo mais forte. Tiago deu este ensino para que não pequemos. Ao mesmo tempo, também está dizendo que temos que fazer alguma coisa com respeito ao desejo, o olhar persistente e a cobiça. Tiago afirma no primeiro capítulo da sua carta que a cobiça é como um imã e o desejo como um pedaço de metal. Se você não quebrar o campo magnético entre a cobiça e o desejo, este desejo será atraído diretamente para você. É isso que Jesus estava ensinando aqueles homens no alto da montanha. Jesus não estava dizendo que olhar para uma mulher com desejo é tão ruim quanto cometer adultério com ela. Ele estava questionando: você quer ou não quer cometer adultério? Se você não quer cometer adultério, talvez não consiga evitar o primeiro olhar, mas pode evitar o segundo. Um dos patriarcas da igreja disse: você não consegue evitar que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas consegue evitar que construam um ninho nela. Se você não parar de olhar, desejando aquela mulher, será apenas uma questão de tempo para que ela venha parar no seu colo. O que Jesus está dizendo é que o espírito da lei não consiste apenas em não cometer adultério. Os escribas e fariseus diziam que, contanto que você não durma com a mulher, está tudo bem, tudo perfeito. Mas Jesus está dizendo que o espírito da lei vai muito mais além. O espírito da lei levanta a pergunta: você quer ou não quer pecar? Se você não quer pecar e não pode evitar o primeiro olhar, não olhe a segunda vez. Pare de olhar. Não cobice. Não alimente esse forte desejo e pare de pensar nesta mulher. Se você não quebrar o campo magnético entre sua cobiça e o desejo que esta mulher exerce sobre você, será apenas uma questão de tempo para que você cometa adultério. Além de ensinar e prevenir o pecado, Jesus dá uma grande lição. Ele diz: se o olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno.
Em outra passagem, Jesus menciona também o pé. Afinal, o que Jesus quis dizer com isso, hein? O olho direito era considerado melhor que o esquerdo, assim como a mão direita melhor que a esquerda. Por isso, uma das coisas que Jesus está dizendo é que devemos nos disciplinar para ficarmos longe do pecado, mesmo que isso nos custe o olho direito ou a mão direita. Você tem que entender que o pecado é como um câncer. Você não pode coexistir com um câncer, assim como não pode coexistir com o pecado. Se você não fizer nada a respeito do pecado, ele vai destruí-lo. O pecado é assim. Por isso, você tem que levar a sério e manter-se longe do pecado. Eu não acho que Jesus esteja falando literalmente em arrancar um olho ou cortar uma mão, porque pensando bem, se você arrancar um olho, sobra o outro e você ainda consegue enxergar, não é? Se você pode pecar com o seu olho direito, provavelmente você também vai pecar com o seu olho esquerdo. O mesmo se aplica às suas mãos. O que Jesus estava ensinando é que se o que você está olhando leva a pecar, então pare de olhar. Ou se o que você está fazendo com as suas mãos, e não quer dizer literalmente o que você faz com as suas mãos, mas o que você faz em geral. Então, se o que você está fazendo com as suas mãos o faz pecar, então pare de fazer. Isso quer dizer que se o lugar para onde você está indo levará a pecar, não vá. O olho representa tudo o que você olha e o que você vê e o que você deseja. A mão representa suas atividades, tudo o que você faz durante o dia. O pé representa onde você vai. Como alguns agentes sociais descobriram, muita gente comete adultério antes de sair de casa. O olho, você deve se lembrar, representa a mente nas Escrituras. Um pouco mais adiante, no capítulo 6, Jesus afirma: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Nessa passagem, Jesus fala de como enxergamos as coisas. Você pode ter uma vida feliz, um corpo cheio de luz, ou pode ter uma vida infeliz, um corpo cheio de trevas. Tudo depende da maneira como você enxerga a vida, da sua perspectiva de vida e da sua disposição mental. Jesus está dizendo que se você não quer cometer adultério com uma mulher, então deve disciplinar o seu olhar e sua mente, porque o pecado começa na sua mente. A cobiça é um produto da sua mente e leva ao pecado. Jesus está dizendo que se você não quer cometer adultério, deve disciplinar sua mente. É isso que representa o olho ou o que você vê. Acompanhe conosco a leitura deste trecho. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Acabei de ler os versículos 31 e 32 em Mateus capítulo 5. De acordo com o versículo 31, o que eles ensinavam era: todo aquele que se divorciar de sua mulher deve dar a ela uma carta de divórcio. E pronto. Tudo bem. Isso é bíblico e vem lá de Deuteronômio 24, versículo 1. Moisés deu esta permissão. Mas o que Jesus destaca no capítulo 19 de Mateus é que Moisés fez esta concessão para proteger as mulheres. Naquele tempo, eles tinham um tipo de carta de divórcio. No Velho Testamento, quando um homem, por qualquer motivo, perdia o interesse por sua mulher, dava uma carta de divórcio para ela e a mandava embora. A coitada da mulher não tinha escolha e sua situação tornava-se desesperadora. Naquela altura era difícil uma mulher sobreviver sem um marido. O marido não tinha que justificar porque não a queria mais. Talvez ela até tivesse sido infiel ou não fosse uma boa esposa, mas, de qualquer forma, a situação da mulher divorciada era terrível. Para proteger a mulher, Moisés fez esta exigência. Para se divorciar da mulher, o marido tinha que declarar nesta carta que poderia se tornar pública se a mulher quisesse, porque estava se divorciando. É claro que se ela tivesse sido infiel e isto fosse provado, ela seria apedrejada até a morte, mas se não, a carta a protegeria. Mas quando Deus escreveu a lei através de Moisés, não teve a intenção de dizer que uma pessoa deveria se divorciar ou dar a carta de divórcio para sua mulher. No capítulo 19 de Mateus, lemos que aqueles líderes religiosos perguntaram para Jesus: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Preste atenção na resposta que Jesus deu. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse:
Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Com isso, seus discípulos disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não se casar. E Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Na verdade, Moisés jamais ordenou que o povo se divorciasse de suas mulheres, mandando-as embora com uma carta de divórcio que atestava as causas para tal atitude. A resposta de Jesus foi: olha, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Deus jamais planejou que as coisas fossem assim. Eu sempre achei esquisito que até os discípulos tenham falado para Jesus: se esta é a situação entre um homem e sua mulher, é melhor não se casar. Jesus não respondeu dizendo que, tudo bem, é só falar com o pastor ou com o advogado e encontrar uma brecha na lei para se divorciar. O que Jesus respondeu foi mais ou menos o seguinte: olha, vocês jamais experimentarão o casamento que Deus planejou para vocês, a não ser que Deus os ajude e o Espírito Santo lhes dê a graça para serem o que devem ser para suas esposas. Voltando para Mateus 5, Jesus está dizendo que os fariseus estavam ensinando o seguinte: se você não quer viver mais com sua mulher, então divorcie-se dela, mas não deixe de dar a carta de divórcio atestando o porquê você está fazendo isso. Era isso mesmo que eles estavam ensinando. Mas o ensino de Jesus era outro. Qualquer um que se divorcia de sua mulher, exceto quando a mulher for infiel, faz com que ela se torne uma adúltera, e qualquer um que se casar com uma mulher divorciada comete adultério. Esse é considerado um dos mais duros ensinos de Jesus. Deve ter sido para eles também, porque até os discípulos disseram que se fosse assim, ou seja, ninguém poderia acabar com o casamento, então era melhor não se casar. Até os discípulos disseram isso. Mais uma vez temos que voltar ao início de tudo para entender o ensino da palavra. Foi isso que Jesus fez no capítulo 19 de Mateus. Qual foi a intenção de Deus ao dar este mandamento? Qual foi o propósito dele ao estabelecer a lei a este respeito? Qual é o espírito desta lei? Qual é o propósito e o princípio por trás desta lei? E como o amor de Deus é expresso através desse mandamento? Se você refletir sobre isso por um minuto, verá que esse assunto começou lá nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. No início, o plano de Deus era unir duas pessoas e o resultado desta união era produzir outras pessoas que um dia também se uniriam a outra pessoa e produziriam mais pessoas que produziriam outras pessoazinhas. Esta foi a lei de Deus para povoar a terra com pessoas boas. No Velho Testamento, Salomão usa a figura de um arco para representar esta união, e as pessoas adequadas desta união são como as flechas. Este casamento, esta sociedade ou união, é o arco que lança no mundo as pessoas, ou seja, as flechas. A força e a direção com que as flechas são lançadas dependem do arco usado. Se você soubesse que esta era a lei de Deus e quisesse sabotar todo esse esquema, qual seria a sua estratégia, hein? Uma boa alternativa seria cortar o cordão do arco, você não acha? Parece que é isso que o diabo tem feito durante séculos. Ele sabe que esta é a forma da terra ser povoada com pessoas boas, e tudo depende do tipo de união do arco com que as flechas são lançadas. Basta cortar o cordão desse arco e nada mais funciona. E por que Jesus dá um nó tão apertado nessa questão, hein? Por que ele ensina a indissolubilidade do casamento? Não é apenas para o bem das duas pessoas envolvidas, mas também dos seus filhos. É assim que Deus quer povoar a terra, e assim seu nome é glorificado. O apóstolo Paulo afirma que é inconcebível que duas pessoas se unam através do casamento e se tornem um se houver mais alguém envolvido. A igreja de Corinto tinha vivido sob grande imoralidade sexual antes de se converter, e parece que isso tinha sido levado para a igreja. Por isso o apóstolo escreveu:
Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Não podemos ser uma carne com mais de uma pessoa. Por isso, se você é uma carne com a sua mulher e vai para a cama com outra, tornando-se uma carne com ela, a unidade com sua esposa é violada. E surge a base para o quê? Para o divórcio. Mas é claro, pode haver o perdão. E isso é uma outra questão muito especial. Existe muita gente na Igreja de Jesus Cristo hoje que se divorciou antes de se converter a Cristo. Algumas dessas pessoas se divorciaram mais de uma vez e já passaram por 2 ou 3 casamentos. Será que essas pessoas, quando entram para o corpo de Cristo, devem ser tratadas como cidadãos de segunda classe? Qual deve ser a atitude da Igreja para com elas? Vou dizer agora como acho que este princípio do espírito da lei, ilustrado por Jesus no capítulo 5 de Mateus, pode ser aplicado nessa situação. Devemos passar a lei de Deus pelo prisma do amor de Deus, antes de aplicá-la na vida do povo de Deus. A palavra justificado significa como se nunca tivesse pecado antes. Quando você compreende o ensino do Evangelho que diz que é como se nosso passado nunca tivesse existido, quando você o confessa a Jesus e confia no sangue dele para ter o perdão, então, neste passado, que já foi justificado, está incluído também os casamentos pelos quais você já passou. Não é isso mesmo? Isso nos leva à pergunta: o que é o casamento aos olhos de Deus? O que Deus uniu, ninguém separe. Este é o casamento aos olhos de Deus. Será que todo mundo que assinou um pedaço de papel foi unido por Deus? O que é o casamento aos olhos de Deus? Qual deve ser a atitude da Igreja em relação àqueles que já passaram pelo divórcio antes de se converterem e se tornarem membros da Igreja? Em relação aos divorciados, prevalece a mesma atitude. Depois que a pessoa passa a viver em Cristo, ninguém deve ter mais dúvidas. O casamento é uma relação entre 2 pessoas baseado na exclusividade. O casamento é uma união que requer exclusividade. O casamento é uma união exclusiva até que a morte separe o casal, até que haja infidelidade. Não podemos nos esquecer do que estava acontecendo quando Jesus apresentou os versículos 31 e 32. Jesus estava ilustrando e aplicando a diferença entre a sua abordagem das Escrituras e a abordagem que os líderes religiosos faziam. Jesus estava mostrando àqueles reunidos com ele no primeiro retiro espiritual como aplicar a palavra de Deus nas próprias vidas e nos seus relacionamentos. Além disso, Jesus estava mostrando como aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas e em nossos relacionamentos. No próximo programa, nós vamos nos aprofundar um pouco mais na questão de como aplicar a lei de Deus nas vidas das pessoas. Isso porque hoje já estamos chegando ao finalzinho do Realidade Plena. Mas não esqueça, é muito importante você aplicar a lei de Deus sobre o prisma do amor de Deus. O amor de Deus que é inefável, o amor de Deus que é precioso. Esse amor que pode atingir diretamente o seu coração e influenciar a sua vida como um todo, incluindo, claro, o seu casamento, incluindo o seu relacionamento em família. Fico por aqui hoje, Deus lhe abençoe grandemente. Não esqueça de entrar em contato conosco, escrever para o endereço que vamos dar já para você, peça material e eu tenho certeza, sua vida será uma bênção. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.